Função cosseno. Então nós vamos ver aqui como é que se comporta uma função periódica, tá? Que é fundamentada exatamente pela razão trigonométrica cosseno, tá bom? Então, primeira coisa importante. Ora, novamente aqui eu tenho um ciclo trigonométrico, a circunferência de raio 1. Então tenho aqui, ó, a abscissa, tá? 1 e menos 1, a ordenada 1 e menos 1. Então nós sabemos que esse raio aqui mede 1 e assim sucessivamente, tá bom? Olha, vamos imaginar aqui o ângulo de 30 graus, aproximadamente aqui, ó, tá? 30 graus, 30 graus, que eu vou chamar aqui esse ponto de M', tá? Então esse ângulo aqui, ó, é π sobre 6 radianos ou 30 graus. Nós já sabemos que a projeção desse ponto no eixo das ordenadas representa o quê? O seno de 30 graus. Isso foi por quê? Porque nós imaginamos aqui, ó, um triângulo, retângulo, e nós sabemos que a razão trigonométrica seno é cateto oposto a seno sobre a hipotenusa. E que é a hipotenusa aqui? 1. Nós temos uma circunferência de raio 1. Então, a distância do centro à extremidade é o raio 1. Então, cateto oposto sobre hipotenusa vai ser igual o seno, que é exatamente esse tamanho aqui, que é exatamente essa projeção aqui no eixo das ordenadas. Então, isso é o que nós chamamos, ó, de seno de 30 graus, tá? Que nós sabemos que é um meio que eu demonstrei a partir do triângulo equilátero nas aulas anteriores. Então, seno de 30, um meio, tá bom? Agora, quem seria o cosseno? Ora, a razão trigonométrica cosseno, nós já sabemos que é o cateto adjacente a 30 graus sobre a hipotenusa. E que é o cateto adjacente? Olha, o cateto adjacente aqui, ó, é formado por essa projeção aqui do M' no eixo das abscissas. Então, essa projeção aqui é exatamente o que caracteriza o cosseno de 30 graus. Tá? Dá para perceber que, pela escala aqui, já que o raio é 1, o cosseno de 30 graus, ó, é um valor muito próximo de 1. Então, qual o valor de cosseno de 30? A gente pode até fazer pela tabela. Ó. Eu já demonstrei quanto é cosseno de 30. A partir também do triângulo equilátero. Nós também vimos quanto é cosseno de 45 e cosseno de 60. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha que interessante. Nós vimos que o cosseno de 30, ele vai ser igual ao seno de 60. Isso foi demonstrado também quando a gente calculou, né, quando nós calculamos aqueles valores lá, do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, tá bom? Então nós sabemos que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 60 é igual a cosseno de 30. Então aqui eu já sei que é raiz de 3 sobre 2. Ó. Tá? Então esse valor aqui é raiz de 3 sobre 2. Cerca de 0,80 e alguma coisa, 87. Tá? Então se você calcular a raiz quadrada de 3 dividido por 2, você vai ter esse valor aqui. Ó. Quanto é cosseno de 45? Olha, cosseno de 45 é igual a seno de 45. Por quê? Porque 45 graus é complemento, né, complementar de 45 graus. Os dois juntos dá 90. A soma é 90. Então, cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. E, finalmente, quanto é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus, ó, se seno de 30 é o meio, cosseno de 60 só pode ser o quê? Também o meio. Por quê? Porque 30 e 60 são complementares. Vejam que essa tabela geralmente é ensinada para facilitar para o estudante, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, aí faz uma regrinha. Eu acho que explicar essa tabela dessa forma, já lembrando ao estudante que dois ângulos complementares, tá?
o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, isso já é muito importante, essa informação já fica fixada, tá bom? Então, nesse caso aí, daqui a pouco, ó, tangente eu poderia até fazer, já calculamos tá? A tangente. Nós sabemos que tangente é também seno sobre cosseno. Mas eu vou deixar para mostrar a vocês depois, quando a gente mostrar aqui no círculo trigonométrico o que é a tangente, tá bom? Ora, concluindo, nós sabemos então agora que a projeção desse ponto M no eixo das abscissas, é o cosseno. Então vamos começar aqui nesse círculo trigonométrico, nessa circunferência trigonométrica, indo no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, e vamos determinar qual o valor de cosseno de 0 radianos. Tá? Então vamos lá, ó. Cosseno de 0 radianos. Nós sabemos que M' para 0 radianos ele vai estar aqui, ó. Aqui é o M'. Tá? O M' para 30 graus é aqui, para 0 radianos é aqui. E o que é o cosseno de 0 radianos ou 0 graus? É a projeção desse ponto no eixo das abscissas. Mas ele já está no eixo das abscissas. Então quanto é que mede aqui no eixo das abscissas, né, da origem até esse ponto? 1. Então o cosseno de 0 radianos é 1. Se você não entendeu, vamos fazer agora o de 90 graus? Então agora eu quero saber qual o valor de cosseno de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, o ponto M' que estava aqui, 30 graus, estava aqui agora no 0 radiano, já calculei, ele agora está aqui, ó. Quando esse ponto M' estiver aqui, quanto é o cosseno? O cosseno, como nós vimos, é a projeção dele perpendicularmente, ó, até alcançar o eixo das abscissas. E esse valor aqui é o cosseno. Como ele já está aqui, nesse ponto aqui, e a projeção dele do M' para 90 graus vai ser, ó, na abscissa, ó, 0. Tá? Então a projeção desse ponto no eixo das abscissas é o cosseno de 90, ó, 0. Tá bom? Agora eu estou aqui, ó. O M', ele saiu daqui, passou por aqui, agora ele está aqui. O que é o cosseno? É a projeção do M' ao eixo das abscissas. Mas ele já está no eixo das abscissas. Ele está aqui na abscissa menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Agora vamos aqui, ó. 3π sobre 2. Tá? Eu coloquei π, mas vamos colocar em graus aqui, para ficar com em graus aqui. Cosseno de 180 graus. Tá bom? Cosseno de 270 graus. Olha, cosseno de 270 graus é aqui. 3π sobre 2 é 270 graus. O que é o cosseno? É a projeção desse ponto no eixo das abscissas. Então, é 0. E, finalmente, cosseno de 360 graus ou 2π radianos. Então, fechei aqui, ó, voltei aqui a completar uma volta, né, uma volta. Completamos aqui uma volta. E aí, nesse caso, quanto é cosseno de 360 graus? Tá? 1, porque a projeção desse ponto no eixo das abscissas, ele já está em cima aqui da abscissa 1. Olha, com esses valores aqui, rapidamente, eu vou construir o gráfico, tá certo? Então, vou construir o gráfico aqui agora. Então, podemos construir o gráfico a partir dos pontos, né, das abscissas, tá? Aqui, desse valor aqui do cosseno de 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e 2π. Tá? Então, a primeira coisa, esses valores aqui, como eu disse lá na aula do seno, esses valores aqui são os valores de x que tornam a função cosseno verdadeira. Tá? É importante isso aqui, ó. Então, a função cosseno, ela é, né, o domínio dela é exatamente o conjuntos reais. Então, conjuntos reais são todos os pontos aqui da circunferência. E nós estamos usando, por exemplo, a unidade radiano. Tá bom? Então, temos aqui, ó, infinitos pontos. E cada volta que eu dou, eu vou aumentando esses valores. Eu posso dar aqui infinitas voltas nessa circunferência. Tá bom? Agora, na primeira volta, eu tenho o quê? Eu tenho 0 radianos. Aí eu vou colocar aqui, ó, π sobre 2 radianos. Então, eu vou colocar de 90 em 90 graus. π radianos. 3π sobre 2 radianos.
E, finalmente aqui, vou aumentar um pouquinho aqui, vou apagar isso aqui. Dois π radianos. Pronto. Então, vocês perceberam aqui que eu tentei ser fiel aqui a uma escala aproximada aqui, ó, de daqui para cá em graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Em radianos, π sobre 2 radianos, π radianos. Então, esse eixo x está em radianos. Tá bom? Perfeito. Vocês estão percebendo que nesse plano cartesiano aqui, eu tive o cuidado de não colocar x aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu estou definindo a função cosseno de x. E a função cosseno, em outras palavras, é o y. Ó. Y é igual a cosseno de x. Ó. Tá? Então, veja bem, o y é exatamente a projeção, tá? O y, que é o cosseno, é a projeção desse ponto aqui. Então, nesse caso aqui, né, esse eixo aqui seria, para a gente, no meu plano cartesiano aqui que eu vou fazer o gráfico, o y, na verdade. Seria o y. Tá? Então, aqui nesse caso do cosseno, eu tive cuidado de não colocar exatamente aqui o x e nem colocar aqui o y. Então, é como esse eixo aqui fosse o meu y agora. Tá bom? Então, vamos lá. Mas não vou nem colocar para não confundir. Então, o meu y é o cosseno de x. Ó. Aí eu pergunto a vocês, ó, quanto é cosseno de 0 radianos? Cosseno de 0 radianos ou 0 graus, ó, cosseno de 0 radianos ou 0 graus, é 1. Então, por exemplo, ó, o y, que é o cosseno, ele vai variar de 1, vou colocar aqui numa escala, ao menos 1. Tá certo? Deixa eu ver se está razoável. Está razoável. Então, 1 e menos 1. Ó. Então, o cosseno ou é 1, ou 1 ou menos 1. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando for 0, ou seja, o cosseno de 0, é a abscissa desse ponto. A abscissa desse ponto, e quando eu digo abscissa, não estou dizendo eixo x, a abscissa desse ponto é quanto? 1. Tá? Então, o cosseno de 0 é 1. Então, meu gráfico, ó, ele vai passar por aqui. Meu gráfico. Quando eu vou em π sobre 2, quanto é o cosseno de π sobre 2? É a projeção desse ponto no eixo das abscissas, 0. Então, cosseno de π sobre 2, 0. Ou cosseno de 90, 0. Quando eu chego em π, quanto é o cosseno de π? Tá? Então, o ângulo π começa aqui e termina aqui. O ângulo 180 graus. É a abscissa desse ponto. Tá? É a projeção desse ponto no eixo das abscissas. É menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Tá bom? E finalmente aqui, ainda tem 2 pontos, finalmente não. Então, quanto é o cosseno de 3π sobre 2 ou 270 graus? O cosseno pega a extremidade do ângulo, então o ângulo começa aqui, ó, 90, 180, 270, parou aqui. Esse é meu M', esse M' aqui é de 30 graus, esse aqui seria o M' de 3π sobre 2. Aí eu pego ele, vou a projeção dele no eixo das abscissas, 0. Então, 3π sobre 2, o cosseno é 0. Tá? Vocês estão notando que eu não estou fazendo um par ordenado, mas vocês estão notando que eu tenho o valor de x e o valor de y. Tá? Depois eu posso até fazer rapidamente aqui. Então, nesse caso, finalmente, 2π. Quando eu chego aqui, ou seja, uma volta completa, tá? Esse ponto aqui é a extremidade do ângulo, seria o meu M'. Quanto é o cosseno de 360 graus ou 2π? 1. Tá? Então, 2π, o cosseno de 2π, ou de 0 radianos, ou de 4π, 2 voltas, ou de 6π, 3 voltas, ou de 8π, 4 voltas. Ou seja, toda vez que eu passo aqui, quanto é o cosseno, pessoal? 1. Tá? Então, 2π, 4π, 6π, 8π, tá certo? K vezes 2π, onde K é um número inteiro, tá certo? Então, quando eu multiplico o K, eu vou ter exatamente, sempre eu vou estar aqui. Então, 2π, o cosseno é 1. Então, vai passar aqui, ó. Tá certo? Resultado, como é essa curva? Alguém poderia pensar, né, que é aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, pode até pensar que aqui é quase uma reta, né? Mas vocês sabem que de 0 a π sobre 2, de 0 a 90 graus, tá? De 0 a 90 graus nós temos esses 3 valores aqui, ó.
Cosseno de 30 graus, raiz 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, meio. Então, na verdade, nós temos não só esses três valores que nós conhecemos, mas nós temos infinitos valores aqui. E se vocês fizerem marcar aqueles pontos lá e marcar outros pontos aqui, vocês vão encontrar que essa curva aqui não é uma reta, e sim tem esse formato aqui, ó. Certo? Então, por que tem esse formato? Porque se a gente usar ângulos aqui e calcular o cosseno, a gente vai marcar esses pontos e vai ver que é esse formato aqui. Como daqui para cá, nós vamos encontrar esse formato aqui, ó. Aqui, nós vamos encontrar esse formato aqui, ó. Certo? E aqui eu vou ajeitar um pouquinho. Pronto. E esse aqui, ó. Tá? Passei de propósito. Vou passar aqui de propósito. Porque isso aqui é um pedaço do gráfico da função cosseno de x definido de reais em reais. Então esse gráfico, ele vai até o infinito, e ele vai até menos infinito, e ele vai sempre se repetir. Porque a partir do momento que eu vou dar mais uma volta aqui, tá? Essa figura aqui, ó, essa curva aqui, ela vai se repetir novamente, ó. Tá certo? E essa curva nós chamamos de quê? Cossenoide. Olha, isso aqui é uma cossenoide. Tá? Então essa cossenoide, portanto, essa curva aqui é chamada de cossenoide, ela vai se repetir porque essa função é periódica. E ela vai se repetir, neste caso da função cosseno de x, a cada 2π. Eu posso dizer que o período da função cosseno de x é 2π radianos. Tá ok?